Bitcoin confirma o engolfo aí de baixa e estaremos mais próximo de buscar aquela região dos 104 mil dólares. É isso que a gente vai analisar hoje para ver os movimentos, se caso o Bitcoin já está antecipando a queda de setembro, mas aquele gráficozinho que eu mostrei ontem, da repetição do ciclo do Bitcoin, cara, ele tá muito interessante. A gente vai olhar ele hoje novamente para avaliar essa movimentação que ele teve de ontem para hoje. E também, claro, cara, vocês bateram 1000 likes em 3 horas de vídeo, cara. Muito, muito, muito obrigado. E por isso eu vou trazer então para vocês aquela uma oportunidade que eu vejo a longo prazo, que pode ser bem interessante estar entrando nela agora, ok? Eu vou mostrar o porquê que eu acho isso, todas as informações detalhadas para que vocês possam estudar e decidir se vale a pena ou não, ok? Então, compromisso feito ontem, compromisso será pago hoje. Claro, ontem eu já subi para os membros esse vídeo, então quem é membro Tor já pode assistir lá, mas hoje eu vou fazer conforme prometido aqui abertamente para todo mundo. Então já inscreva-se no canal, porque você sabe, aqui a gente faz a promessa e a gente cumpre. Então vamos lá para o nosso videozinho aí. O que nós temos na tela é BNB, mas eu quero começar logo com o nosso Bitcoin aqui no gráfico diário, ok? E nós temos aqui justamente o engolfo que nós falamos. Era necessário um rompimento acima, né? Deixa eu colocar no 3 dias aqui para ver como é que ficou no 3 dias. Ó, no 3 dias a gente vê melhor. Ontem eu mostrei nos 5 dias e até comentei que ele tinha que fechar acima dos 116 mil aqui. E cara, e quando acontece isso, nós vemos eu até coloquei aqui no Google, né? Bearish Engulfing Candle. E ele mostra vários exemplos aqui. Quando tem um candle como esse aqui, eu peguei umas imagens. As imagens não estão muito boas nesses gráficos. Eles estão muito... Vamos ver nesse aqui. Se dá para... A imagem que eu queria mostrar era essa, ela não está muito boa, né? Quando você tem uma potencial alta no mercado, você tem esse candle todo vermelho que come, é como se ele engolisse o candle verde anterior. Você tem então o que eles chamam bullish engulfing candle. Aqui dá para ver melhor, exatamente ele faz essa região. Claro que aqui você tem um topo duplo também nessa avaliação, mas olha só, ele tem aqui esse candle vermelho que ele engole o candle verde. E normalmente você tem uma queda durante um certo período aí. E agora a gente vê justamente essa queda, né? A gente quase que tem um topo duplo, mas não é bem um topo duplo, é próximo de um topo duplo. Mas cara, olha esse gráfico aqui. Quando você olha esse gráfico aqui, eu vou tirar essa, depois eu traço novamente. E vou tirar você também, depois eu traço. Olha esse gráfico comparativo com esse gráfico aqui, ó. Olha só como está muito parecido essa região aqui, ó. Pá, pá, e aí ele cai. Então foi diante disso que eu vi essa confirmação e fiquei preocupado, por isso estou gravando logo cedo também para vocês, porque o que é que eu, Sandro, estou fazendo? Como existe uma possibilidade real, né? Uma possibilidade real dele visitar alvos aqui como a 0.5, 0.61 e 0.38 de FIBO, que seria exatamente aqui quase nos 104 mil dólares, eu havia mencionado a vocês que eu iria tomar algumas posições colocando ordens em regiões importantes aqui. Deixa eu ver se foi nesse gráfico ou nesse que eu coloquei. Acho que foi nesse mesmo, só que eu já apaguei agora. Bem, que era alvo no 111,
no 108 aqui e no 104 mil dólares, que eu iria colocar algumas ordens. E a última região era os 98 mil. Justamente porque existe aquela possibilidade da queda até o mês de setembro, e essa queda pode levar o Bitcoin, já mencionei 500 vezes, desculpa por estar repetindo, gente, mas é porque são coisas que a gente tem que, a gente olha num dia e aí passa o dia seguinte, a gente vê que continua a mesma situação aqui, né? Então o Bitcoin já chegou a corrigir praticamente 7%, mas ele pode vir aqui na 0,5%, corrigir 10%, ou ele pode vir buscar aqui em cima praticamente 15, 16% nos 104 mil dólares aqui. Essa é a minha visão que pode acontecer aí até o meio de setembro, etc. De acordo com aquele gráfico que a gente mencionou, né, que é o Bitcoin Cycle Repeat Chart, né, é o gráfico de repetição cíclica do Bitcoin, ou de ciclo do Bitcoin, nós temos aqui, ele falava em um topo de 123.071, ele bateu um pouco mais, né? Foi 124 e pouco. E olha só o que ele demonstra aqui nesse gráfico. Acho que dá para vocês verem bem, né? Aí, olha só. Hoje estamos no dia 19, né? Então vamos lá. 18, 19. Ó, dia 19 aqui, ele demonstra mais ou menos o Bitcoin nessa média de 115.100, e a média de 200 está em 100.398. Existe um atrativo, né, de buscar como suporte a média de 200, e pela avaliação dele, isso ocorrerá aí praticamente dia 25 e dia 2 de setembro, dia 25 de outubro e 2 de setembro, ele deverá estar próximo dos 104 mil dólares aí. E só a partir daí ele voltará, ou seja, ele só irá recuperar a região que ele tem agora para começar a subir no dia 6 de setembro, ok? É o que o gráfico, esse indicador aí, esse que usa esse cálculo matemático aqui, está mostrando que será possível acontecer no Bitcoin. Não sabemos se vai acontecer mesmo ou não, ok? A média azul não está aqui não. Média 200, pronto. Não sabemos se realmente vai acontecer ou não, mas a coisa está se desenhando para esse sentido, e a gente tem que ficar de olho nessa possibilidade aí. Aí o que foi que eu fiz com a minha grana, né? Eu peguei o gráfico do Bitcoin aqui agora, né? Eu olhei para esse gráficozinho aqui, joguei aqui um 4 horas, né? Joguei um 4 horas e fiz o seguinte: peguei meus BTCs e coloquei 80% para ser vendido com stop, ok? Stop nos 115,40 mais ou menos aqui. Ou seja, esta região aqui é a região que, caso venha confirmar o que a gente vê nesse gráfico aqui, dessa possível queda para setembro, eu irei vender aqui nos 115,38. Eu coloquei um stop. Por quê? Porque sempre é possível que a gente venha visitar aqui esta região dos 116.200 antes de cair. Se isso ocorrer, né? Se a gente for fazer, né? Bitcoin desceu, subiu, desceu, subiu. Se isso ocorrer, o meu stop ele vai sendo colocado mais para cima, 115.200, depois 115.600. Eu vou subindo para quando ele cair, executar minha ordem e eu obter a venda com o maior preço possível no Bitcoin. Então essa vai ser a minha estratégia que eu vou fazer no Bitcoin. Vou fazer também na Chainlink, ok? Chainlink, eu coloquei
alvo aqui nessa região, ou seja, o meu stop nessa região aqui dos 24,19. Caso caia desse valor, executa a venda. BNB também, eu coloquei as minhas BNBs com stop nessa região aqui dos 838. Caso caia, eu vou realizar, e se continuar subindo para fazer aquela visita na LTB aqui de resistência, que no caso da BNB pode ser 850, eu simplesmente faço a estratégia, subo o meu stop, subo o meu stop, subo o meu stop. Ah, rompeu aqui, beleza, subo o meu stop, subo o meu stop, subo o meu stop, para quando vier a queda que a gente está esperando, essa queda de 15% no Bitcoin, 15% total, não é 15% de hoje, gente, presta atenção, é 15% do topo, dos 124 mil para baixo, ok? Como a gente está esperando essa queda, essa correção, antes do final de ciclo de outubro, máximo até novembro, a gente está focando nesses stop, para eu poder ter uma tranquilidade maior na minha posição, focando na minha estratégia de ver essa correção aqui, que eu não sei se vai ocorrer até o dia 2 de setembro ou se isso poderá esticar para ocorrer durante o mês de setembro. Então a gente vai ficar de olho nessa posição aqui, ok? Bem, vamos lá. Outras criptos aí que a gente tá, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, uma DOT da vida, que para mim eu já perdi, eu já disse que eu já perdi a esperança. Para mim, o povo diz que a esperança é a última que morre, mas não, essa aqui, pelo amor de Deus, tá horrível. Então, eu também já coloquei um stop nas DOT e caso for vendido, eu vou migrar esse valor para outra cripto. Ah, Sandro, mas e se DOT... Se, né? Se, né? Se. Vamos se. Ah, mas se DOT voltar aos 10 dólares aqui, beleza. DOT faria, nessa situação, 200%. Eu acredito que eu tenho outros bons projetos que eu posso estar investindo para fazer 200%. Porque, cara, a DOT ela está no fundo do fundo. O fundo que ela teve em 15 de outubro de 2023 é o fundo que ela está agora. Aqui é o mesmo fundo. Pode ocorrer essa mesma alta aqui? Pode ocorrer. Já ocorreu aqui uma vez, já ocorreu aqui 2 vezes e pode vir ocorrer a terceira vez aqui. Tá mais do que natural de que sim pode acontecer. Cara, mas o risco tá grande demais. E aí, para evitar que o risco consuma a minha paciência mental, eu prefiro me desfazer, não agora, né? Ordem de stop. Caso caia abaixo desta zona aqui dos 3,60, ordem será executada e eu migro para outro projeto, não tenho o menor problema, vai estar abaixo do meu preço médio, que eu comprei DOT, é mais caro que isso, eu acho que eu tenho aqui o preço médio que eu tenho DOT, inclusive me perguntaram como eu controlo meus preços médios, a gente tem uma calculadora de DCA, e é gratuito, só que é para Android, você pode baixar aí na descrição e colocar as suas ordens que você vai fazendo compra e você tem o seu preço médio. Ó, Polkadot, meu preço médio, cara, é 5,21. Então eu estou bem abaixo do meu preço médio, é uma das poucas criptos que eu estou negativo, uma das poucas altcoins que eu estou negativo. Mas para mim não tem problema. Hoje, se eu recuperar o valor dela, eu já estou feliz. Significa que ela teria que bater a 0,38 de FIBO aqui, ok? Deixa eu ver mais aqui antes de passar para o ponto principal. Near bateu, chegou perto de bater aquele primeiro alvo, mas também Near igual não tá tão bonita, ok? Só que Near tá melhor do que a DOT, porque ela já fez fundo aqui em 2023 nos 98 centavos e a partir daí ela engrenou
uma LTA de suporte aqui que tem sido respeitada. Então, NIR, para mim, eu continuo mantendo e vou buscar essa região de NIR aqui entre os 8,60 e os 16 dólares para vender as minhas NIRs. Ah, Sandro, você não vai vender NIR nessa queda? Não. Não vou vender NIR nessa queda e olha que ela pode voltar aqui para a região dos 1 dólar e 84. Eu só vou proteger o meu empréstimo que eu tenho na NIR, ok? Na NIR. Phantom, também não vou vender, tem o preço médio de 28 centavos, está diminuindo porque eu estou farmando na Shadow, né? A galera sabe, eu estou farmando lá na Shadow, tá dando muito bem o meu stake aqui na Shadow. Deixa eu trocar de carteira aqui. Estou farmando aqui na Shadow. Tá aqui, ó, saiu do range a Sonic com Ethereum, mas Sonic com dólar tá muito bom e eles estão dando boa recompensa aí agora, porque eles agora estão dando também, além de dar Shadow, eles estão dando incentivo em token Sonic, ok? Então agora você está recebendo também token Sonic. Então o melhor que você faz é farmar com tudo que você puder, porque você está ganhando tokens Sonics aqui de incentivo nessa plataforma, na Shadow. Eu já tenho vídeos ensinando você a utilizar aí a Shadow. Então vamos lá. Vamos falar sobre o que eu prometi ontem, que é o seguinte. Vocês sabem que nós temos tokens de exchanges, né? São os tokens aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a minha informação que eu quero aqui. Toda exchange, elas têm tokens, ok? Deixa eu buscar aqui os tokens de exchange para mostrar a vocês aqui o que eu quero dizer. Aqui, ó, SEX tokens. Todas elas têm tokens, ó, BNB, aqui é da Bitfinex, da BitGet, da Cronos, da OKX, da Gate, da KuCoin, da FTX, ou da... Como era o nome daquela... Eu nem lembro essa corretora como era mais. Da Max, etc. Você tem vários tokens aqui. E esses tokens, quando são lançados, eles são utilizados para a própria corretora. E alguns deles vão começar a ser utilizados em uma própria blockchain. Por exemplo, BNB aqui, ele foi criado para a Binance, só que depois ele escalou e passou a ser um token de utilidade dentro da rede BNB. Todas as taxas são pagas com ele. Então, esse token, ele fez essa lindeza que eu vou mostrar nesse gráfico aqui, do cara comprar ele, iniciar a 10 centavos e hoje ele vale 844 dólares. Tu imagina que em 2017 você tivesse pego aqui 20 dólares e tivesse comprado BNB a 10,59 quando lançou. Você teria 188 tokens com 20 dólares. Hoje, estamos falando de 8 anos depois, você teria exatamente 159 mil. Ou seja, cento e poucos reais que você comprou BNB, por exemplo, há 8 anos atrás, hoje você teria em dólar aproximadamente em real quase 1 milhão de reais. Então muitas vezes a galera fica, por exemplo, muito triste porque não comprou Bitcoin no momento certo, tal, mas aí a BNB chegou e deu a mesma oportunidade. Existiram outros tokens também, como o próprio token aqui da BitGet, né? Que tem, você note aqui, ó. Eu quero que vocês notem esse pump, tá vendo? Ó? Saiu de 27 para 600. BitGet, olha isso, foi vendido a 7 centavos esse token. A mesma coisa, o cara que pegou 20 dólares e comprou esse token BitGet, comprou 285 tokens. No pump, fica de olho no pump, valeu 7,30. Se o cara tivesse vendido nesse período, você teria 2 mil dólares, ou seja, os seus 20 dólares
virou $2.000. Com o BNB o cara tinha mudado de vida, né? Porque de $20 fazer 180, sei lá, $150.000, o cara mudou de vida. Com o BitGet você não muda de vida. Estamos falando aí de praticamente, isso foi lançado em 2021, estamos falando aí de 4 anos. O cara não muda de vida, mas é uma boa, né? Você meter $20 e em 4 anos ter 2.085, imagina, você meteu cento e poucos reais e agora teria mais de R$10.000, uns 11, 12 mil reais. Então, os tokens de exchange, eles dão esse pump porque as exchanges passam a utilizar esse token para stake e aí você ganha airdrop, ou para você participar de alguma promoção dentro da exchange, ou como foi o caso da BNB, que tracionou para a blockchain. A Cronos CRO tentou fazer isso, né? Deixa eu puxar ela aqui, ver se eu tenho ela aqui. Não, nem tenho a Cronos aqui. Mas a gente pode ver aqui, a CRO, ela tentou também fazer essa situação, peraí aqui, CRO, aqui. Ela tentou fazer esse pump, tanto que olha só o pump, lembra do pump que eu disse? Ela saiu de 10 centavos para 57 centavos, né? Então ela teve esse pump aí, que foi muito bom, só que, infelizmente, a blockchain dela, os protocolos não vingaram como queria, mas todas têm esse pump, que é isso que eu quero que vocês fiquem de olho. A Unicidleo, que é o da Bitfinex, aqui também, né, ela começou a 98 centavos, aí teve o pump, e agora podemos dizer que tem um segundo pump aqui também, ok? Na Unicidleo, que é o da Bitfinex. Aí você tem recente, que foi o que me chamou a atenção. Ontem eu mostrei no vídeo de vocês a bolona bem grande, né, da OKB, que é o token de governança da OKEx. Ele já teve um pequeno pump quando a OKEx lançou a sua rede. A gente em 2021 farmou vários airdrops, vários protocolos aí da OKEx, da rede deles, mas infelizmente não teve o resultado que gostaria que tivesse. Aí o que é que você tem? Você tem um token que ficou de 12, 12, 12, 12, 12, e aí o que acontece com ele? Ele tem o pump. E o pump dá para você ver em 7 dias o que ele fez aqui, ó. Ele saiu de 46 e explodiu para 94. Mas lembrando que esse token, quando foi lançado, ele foi lançado a 1,59 em 2019. Então, mesmo exercício. O cara que meteu $20 a 1,59 fez 12 tokens. Hoje, estamos falando de 6 anos depois, o cara com paciência pode ter feito $1.600. Imagine, fez 80x, multiplicou o dinheiro 80 vezes. Então, com $20, só a BNB fez o cara verdadeiramente mudar de vida. Mas essas outras exchanges deu uma empurrada no portfólio fantástica. E aí, foi vendo isso que eu fui então buscar novos tokens de exchange, né? E aí nós fomos buscar novos tokens recém-lançados de um exchange que pudesse vir e de repente explodir. E aí eu me deparei com o lançamento vamos ver se está aqui, do token Vision, que é o token da Bitpanda. A Bitpanda uniu, ele até disse, ó, Vision, o seu Web3 Super Token. Ele uniu o que ele tinha 2 tokens dentro da exchange, ele uniu, fez uma fusão e lançou o VSN. Que olha só, ele já começa dando benefícios aqui, ó. Ele já diz, ó, ganhe 10% de APY, vote sobre taxas de stake, pools de recompra, utilização do protocolo, use VSN para pagar taxas na carteira, no broker, no protocolo e na Vision Chain, que será uma blockchain que estará sendo lançada por eles. Na verdade, eu acho que até já está lançada, mas eu vou estar pesquisando mais.
Desbloqueie recursos prêmio por meio de programa de fidelidade Vision, ou seja, provavelmente lançamento de tokens, tá, etc. O que é interessante nesse token aqui? Isso não é publicidade não, viu, gente? Eu não ia fazer um negócio desse de publicidade para vocês, principalmente pedindo os likes como eu pedi ontem. Isso aí foi porque eu mostrei aquele gráfico aqui das bolhas e o token da OKB no semanal tava desse jeito assim. E aí eu fui me tocar, fui dar uma investigada e percebi que os tokens de exchange explodem do nada. Da noite pro dia, ele pum, explodem. E no caso do Vision, ele está no início, ele não explodiu. Ele foi lançado agora, dia 16 de julho de 2025. Ok? Foi lançado 16 de julho. Então, ele ainda não teve aquilo que a gente viu, que é aquele boom aqui, ó. Esse boom, o Vision não teve ainda. Que todas essas que a gente mostrou teve, ó. Tá aí mais uma vez o Uno Cidileo, ó. Vou botar um mês aqui, que a gente vê melhor aqui, ó. Pum, do nada. Por quê? O token tava praticamente sem utilidade e agora explodiu. Então, o Vision ainda não aconteceu isso. Vai acontecer? Não tenho a menor ideia. A única coisa que eu sei dizer para vocês é o seguinte, é que essa exchange Bitpanda é a exchange mais regulamentada na Europa. Então, todo lançamento de token, tudo que sai dentro da Bitpanda tem um respaldo e uma confiança muito grande da comunidade, justamente porque ele é a maior regulamentada aqui. E com isso, aí ele coloca aqui, ó, carteira de DeFi Bitpanda, vai ter desconto, aumente XP, comissões para ganhar airdrops, quem tem Vision, tudo isso aqui, ó. Então, eles estão, ó, as duas moedas, era a BEST e a Pantos, elas foram fundidas e criou o super token de um ecossistema unificado. Então, pela primeira vez, eles agora têm esse token para unificar todo o ecossistema, inclusive a blockchain deles. Eles têm, no caso, a Bitpanda é patrocinadora daquele time Arsenal, ok? Eu acho que eu posso colocar aqui para Bitpanda. Acho que é aqui. Ó, oficial, patrocinador aí do Arsenal, ok? Então, eles estão nessa European Blockchain Convention Barcelona que eu fui no ano passado. Vai ter novamente lá, o CEO vai estar dando discurso lá para todo mundo. Então, cara, eu vejo que poderá ser uma oportunidade. Não é indicação de investimento, por favor, não é indicação de investimento, cada um que tomar essa decisão, e por isso que eu disse, eu dei o exemplo claro aqui, todas elas com $20, por exemplo, quanto que você ia ter lá na frente, ok? E outra coisa, você nem precisa abrir conta na exchange se você não quiser, não precisa, porque o token ele está disponível aqui, ó, na Max, na Gate, na KuCoin, na Kraken, na Fimex, inclusive na Uniswap. Só que na rede de Ethereum. Você na Uniswap, na rede de Ethereum, você pode simplesmente entrar e pegar o seu token VSN. Eu comprei na Max, não é indicação de investimento, gente. Você faz o que quiser. Ah, não, isso é aquela D.Fi. Lembra que eu digo a você essa token? Ele sempre faz uns pumpzinho assim, ó. E eu tinha ordem aqui, eu acho que foi vendido alguma ordem minha aqui agora. Eu comprei aqui. Talvez foi vendido aqui. Depois eu vou dar uma olhada aqui. Senão já vou vender alguma coisa desses tokenzinhos aqui. Então voltando para o que a gente quer. Pera aí, cadê? Max. Porra, perdi a Max. Aqui. Ok? Não é indicação de investimento, tudo. Mas tá aí o token Vision como uma grande possibilidade de, no longo prazo, né? Ele foi lançado aqui, chegou a cair a 12 centavos, agora já está a 20 centavos. E, cara, isso não é para amanhã, nem para alta do bull market agora não, ok? Lembre-se, todos esses tokens que eu mostrei a vocês aqui
O pump dele, ó, olha só a BNB, foi lançada no iniciozinho de no final de 2017, o pump foi em 2021, no ciclo seguinte. A própria CRO foi lançada aqui em 2019, o pump foi no ciclo 2021. Então, é provável que no decorrer do período, né, a gente veja o token Vision ter uma alta lá para 2029. Isso quer dizer que você tem tempo, não quer dizer que tem que comprar hoje. O problema é que a gente não sabe quando eles têm esse pump. Ok? E é baseado nesse histórico que eu vejo uma interessante oportunidade. Agora estude, não coloque grana de risco caso você queira entrar. E não é indicação de investimento. Eu estou mostrando aqui algo que eu vejo interessante baseado no histórico de tokens de exchange com utilidade. E ele, pelo menos aqui, está mostrando muita utilidade, ok? Muita utilidade aqui. Aí você depois pode ler tudo com calma aí para poder ver se você acha interessante ou não, ok? Então é isso, gente. Like. 1000 likes nesse vídeo para eu ter vontade de procurar mais coisas novas, mais oportunidades para que vocês possam estar vendo novos projetos assim e que são realmente projetos muito promissores em termos de futuro. E também buscando outras informações que venham acrescentar o máximo aí para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, eu tenho certeza que seu dia hoje será maravilhoso, porque você, quando acorda, levanta, agradece a Deus por tudo que você tem na sua vida e entrega o seu dia a Ele, seu dia vai ser maravilhoso. Então, se você não fez isso, faça isso agora, junto comigo, tá bom? Senhor, agradeço por tudo que o Senhor tem me dado, tudo que o Senhor tem me entregue no dia de hoje. O Senhor tem sido maravilhoso e todo o meu dia está entregue em suas mãos para que o Senhor me leve a o meu resultado financeiro ideal. Aquilo que na minha cabeça está buscando como liberdade financeira para a minha vida, que o caminho de hoje seja entregue em suas mãos para que o Senhor me guie até esse resultado. Então, Deus abençoe a todos. A gente se vê amanhã, mais uma vez, no próximo vídeo. Ou se der vontade, pode ser que tenha outro vídeo hoje. Quem sabe? Lá no canal, no outro canal, tem vídeo. Inscreva-se aí agora, canal secundário, vai ter vídeo hoje. Tamo junto.